Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno e futuro servidor. Cá estamos nós na nossa segunda aula dessa jornada enorme que vai ser o curso Começando do Zero. Acabamos na aula passada no assunto princípios. Hoje, meu objetivo com vocês é encerrar princípios, que isso está facinho, a gente vai encerrar daqui a pouco, para poder entrar em poderes administrativos. Deixa eu só sintonizar para ver o que a gente falou na aula passada, para poder a gente começar a falar de assunto novo. Na aula passada, a gente viu as noções iniciais de direito administrativo, vimos os critérios do direito administrativo, as fontes do direito administrativo, falamos da função administrativa, dos estados, dos poderes. Depois dessa visão inicial, fomos para os princípios. Aí já vimos que não existe hierarquia entre princípios e vimos os dois princípios base do direito administrativo, supremacia e indisponibilidade. Aí fomos exatamente para esses princípios aqui do artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios constitucionais expressos que têm que ser obedecidos por toda a administração direta e indireta. Na aula passada, nós paramos exatamente aqui, ó, no princípio da legalidade. O que nós já falamos dele, só para poder a gente fazer uma revisão em relação a esse tópico. Aqui no princípio da legalidade, já vimos que legalidade é o dever de obediência à lei. Já sabemos que existe diferença entre o princípio da legalidade para o administrador e para o particular, só que eu fiquei devendo para vocês a seguinte diferença. A diferença entre o princípio da legalidade versus o princípio da reserva legal. Princípio da legalidade versus princípio da reserva legal. Vamos devagarzinho para poder a gente analisar isso daqui. Já sabemos que legalidade é o dever que o administrador tem de respeitar a lei. E lembrando da aula passada, quando eu falo em lei, aqui na legalidade, eu estou falando em todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Lembra que na aula passada eu pedi para você ler esse artigo? Com certeza você leu, né? Todo artigo que eu estou colocando aqui, você está lendo, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Aí você viu que nesse artigo 59 são espécies normativas o quê? As emendas à Constituição, leis ordinárias, leis complementares, eu tenho resoluções. A gente falou até em um tal de bloco da legalidade. Então, o princípio da legalidade é isso. É o dever do administrador de respeitar a lei. Agora, o que é a reserva legal? É simplesmente dizer que algumas matérias, elas só podem ser disciplinadas por lei em sentido estrito. Quando eu falo lei em sentido estrito, eu estou falando literalmente por aquilo que passou por um procedimento legislativo. Eu tenho aqui, por exemplo, a lei ordinária e eu tenho, por exemplo, a lei complementar, que essa diferença você estuda lá no direito constitucional, mas você sabe que lei ordinária é aquela que eu preciso da maioria relativa para aprovar, lei complementar é aquela que eu preciso da maioria absoluta. Vamos devagarzinho para poder você entender. Vou dar um exemplo inicialmente que não é do direito administrativo e depois eu puxo para a área. É porque esse exemplo é bem fácil e visual para você. Quando você estuda, por exemplo, penal, ainda que você nunca tenha estudado penal na vida, você já escutou falar em crime. Basta ligar a televisão, qualquer canal passa um crime lá para você ver. Pronto. Então, imagina que estão querendo criar um novo crime. Eu te pergunto, pode, por exemplo, o presidente da República, por meio de um decreto, lembra que decreto é uma norma, e é uma norma que pode ser feita pelo chefe do Poder Executivo. Então, no meu exemplo, o presidente, ele tem competência para expedir decretos. Mas poderia o presidente da República, sozinho, fazer um decreto e criar um novo crime? Será que isso aí seria possível? Concorda comigo que poderiam existir abusos e excessos enormes se uma única pessoa, no meu exemplo, o presidente, por meio de um decreto, pudesse criar um novo crime, a gente iria viver em uma insegurança social. Porque vai que quem está lá é um doido.
Então, vai que ele cria um crime muito louco. Vai que para ele é crime, sei lá, abraçar na rua, beijar na rua. Estou inventando uma coisa bem maluca. Só para você ver que não seria seguro uma única pessoa poder criar crimes. Então, quando você estuda direito penal, por exemplo, você vê que para criar um novo crime, eu preciso de lei. Lei no sentido estrito, tem que ter um processo legislativo. Ou seja, para criar um novo crime, eu preciso fazer uma votação na Câmara dos Deputados, aprovou. Votação aqui no Senado Federal, aprovou. Veja que eu tenho várias pessoas aqui envolvidas na criação desse crime, vários deputados, vários senadores. Depois vai para o presidente para sancionar ou vetar. Então, isso dá uma maior segurança, porque tem várias pessoas envolvidas na criação daquele novo tipo penal. Então, a criação de um novo crime está sujeita ao princípio da reserva legal. Como assim é o princípio da reserva legal? Quando eu quero criar um novo crime, eu preciso de lei, lei em sentido estrito. Não pode ser um decreto, não pode ser uma resolução, não pode ser uma instrução normativa, tem que ser lei, lei que passou por processo legislativo. Então, veja que, pela lógica, quando eu tenho aqui o princípio da legalidade, legalidade é obedecer todas as normas. Já quando eu tenho aqui a reserva legal, é dizer que algumas matérias só podem ser disciplinadas por meio de lei em sentido estrito. Deixa eu dar um exemplo agora do direito administrativo para vocês. Nós vamos estudar, quando estivermos falando de organização administrativa, que quando se quer criar uma nova autarquia, para criar uma autarquia, eu vou precisar de uma lei ordinária, vou explicar isso daqui melhor na aula específica, uma lei ordinária específica. Ou seja, se quiser já ir adiantando, está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Mas vamos ter uma aula específica disso, tá certo? Não se incomoda agora. Então, perceba que para criar uma autarquia, eu preciso de uma lei ordinária específica. Não pode a autarquia ser criada, por exemplo, por um decreto, por uma resolução. Ela tem que ser criada por lei, lei que passou por um procedimento legislativo. Então, a criação desta autarquia está sujeita ao princípio da reserva legal, porque para existir a criação dessa nova entidade da administração indireta, eu tenho que ter uma lei em sentido estrito. Então, veja que o princípio da reserva legal é mais restrito e o princípio da legalidade ele é mais amplo. Com isso, eu encerrei o que eu queria ver com vocês em relação aqui ao princípio da legalidade. Então, já podemos ir para o próximo princípio agora, que é o princípio da impessoalidade, que eu vou logo dizer uma coisa para vocês. Em porcentagem, falando em porcentagem, as provas de concurso, em geral, estou falando em todas, o princípio que mais cai é o da impessoalidade. Então, se você for fazer uma estatística, você vai ver que o princípio da impessoalidade ele aparece 1 milhão de vezes. Então, tem 1 milhão de provas perguntando em relação a esse princípio. E eu já vou adiantar que essa impessoalidade ela tem duas visões. Existe a impessoalidade do administrador aqui em relação ao povo, e existe a impessoalidade do administrador em relação à sua própria atuação. Vamos fazer a diferença com nossos desenhos clássicos já. Vamos pegar aqui mais uma página em branco para a gente conseguir desenhar. Deixa eu pegar para cá. Então, eu tenho aqui o princípio da impessoalidade. Nessa primeira visão, vamos ver a impessoalidade do administrador em relação ao povo. Impessoalidade do administrador em relação ao povo. O que é isso? É dizer que esse administrador, ele vai ter que atuar de maneira neutra. Ele tem que atuar de maneira imparcial, ou seja, sem privilégios e sem discriminações. Em outras palavras, a atuação do administrador tem que ser uma atuação objetiva e não subjetiva. Vamos por partes para poder a gente entender os principais tópicos em relação a essa impessoalidade. Vamos imaginar um exemplo extremamente simples. Eu sempre gosto desse exemplo porque ele é muito fácil e visual.
Imagina que isso aqui é um hospital público, eu sou a médica, aqui está o hospital público, logicamente tem, né, 1.500 pessoas, infelizmente, aqui para poder ser atendida, né? Então, eu tenho aqui as pessoas e eu sou a médica do hospital público. Todos, digamos que estão com o mesmo sintoma, que é o sintoma de uma gripe. Está todo mundo espirrando, com febre, aquele catarro, esses negócios todinho. Então, aqui está todo mundo doente. Eu, médica, vou atender essas pessoas em que ordem? Por ordem de chegada. Quem chegou primeiro vai sendo atendido primeiro. Quem foi chegando depois vai sendo atendido depois. Isso é impessoalidade, porque eu estou sendo neutra, eu estou sendo imparcial. Concorda comigo que se chega, tem 1.500 pessoas na fila, aí chega minha prima e eu passo minha prima na frente. Eu estou dando privilégio a uma pessoa determinada por uma simples relação de parentesco, concorda? Então, em uma situação como essa, eu estou ferindo a impessoalidade, porque eu não posso privilegiar pessoas por uma simples relação de amizade. Da mesma forma, se a primeira da fila aqui, ó, é uma pessoa que eu não gosto, eu não posso deixar ela esperando mais do que o tempo necessário, porque eu estaria discriminando uma pessoa pelo simples fato de não gostar dela. Então, eu tenho que ser neutra, eu tenho que ser imparcial. Minha atuação, então, tem que ser objetiva. Veja a diferença. Se a minha atuação ela fosse subjetiva, subjetivo está relacionado ao psicológico, ao que você acha. Se minha atuação fosse subjetiva, eu poderia escolher quem eu gosto primeiro e deixar para depois quem eu não gosto. Eu não posso fazer isso como administradora. Como mera gestora da coisa pública, eu vou ter que atender essas pessoas de maneira neutra, sem colocar impressões pessoais. É por isso que a gente diz que a minha atuação ela vai ter que ser objetiva. Então, a gente já sabe esse primeiro ponto. Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Pergunta de número 1. Então, pelo princípio da impessoalidade, o administrador ele deve tratar as pessoas de maneira igual, sim ou não? Deve. Concorda? Então, pela impessoalidade, eu, administradora, vou tratar as pessoas de maneira igual. Agora, olha uma outra pergunta. Então, pela impessoalidade, o administrador ele tem que tratar todos de maneira igual? Sentiu a diferença? Eu tenho que tratar as pessoas de maneira igual. Agora, eu vou ter que tratar absolutamente todo mundo de maneira igual? Não, porque a lógica da impessoalidade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Vou anotar e volto com exemplos. Então, perceba que a real impessoalidade vai ser isso daqui. Ó. Deixa eu só botar aqui que eu errei, eu queria a caneta. Vocês percebem que eu tenho um pouco de toque com cores, né? Não sei se funciona com vocês, mas quando eu vejo uma coisa assim colorida, eu entendo melhor o assunto. É por isso que eu boto tudo colorido. Então, impessoalidade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Em uma linguagem extremamente simples, é quem está na mesma situação, eu trato do mesmo jeito, mas quem está em situação diferente, eu trato de maneira diferente. Isso daqui é a busca pela tal da igualdade material. Igualdade material é tratar os diferentes de maneira diferente. Vamos para exemplo? Lembra que quando eu dei o exemplo do hospital público, eu disse que estava todo mundo aqui com gripe. Está todo mundo aqui com gripe, então eu vou atender todos pela ordem de chegada. Mas tem 1.500 pessoas aqui gripadas e chegou uma pessoa infartando. Eu vou colocar essa pessoa que está infartando na fila ou eu passo na frente? Claro que eu passo na frente. Isso daí está ferindo a impessoalidade ou está respeitando? Claro que está respeitando. Porque se ele está em uma situação mais grave, ele tem que ser tratado com mais urgência. Eu estou tratando diferente de maneira diferente. Agora, os iguais, eu estou tratando de maneira igual. Isso é real impessoalidade. Essa lógica é tirada de Eli Lopes Meireles, que é um doutrinador de direito administrativo que já faleceu, mas os entendimentos dele continuam sendo usados em prova. E exemplos de impessoalidade, para a gente colocar aqui, ó. Pensa comigo. Quando o poder público ele faz um concurso para preencher as vagas em determinado setor público, concorda que está se agindo com impessoalidade? Porque pensa comigo uma coisa bem simples. Imagina que não existisse concurso. Você, que não é parente ou amigo de alguém importante, entendeu importante, né? Ia ter a chance de ter um cargo público? Nunca na vida. Botar seu currículo na Renner, Marisa, Boticário, em qualquer outro canto, viu, filho? Porque no setor público você não ia entrar, né? Só ia entrar quem é importante. Estão entendendo, né? Então, perceba que o concurso público, ele tem a seguinte lógica. Eu não vou preencher essas vagas com quem eu quero.
eu vou preencher essas vagas com as pessoas mais bem classificadas, que são aqueles que ficarem mais bem classificados naquele concurso público. Isso garante a impessoalidade. Agora, você sabe que, por exemplo, no seu concurso, existe um percentual de vagas que é reservado para os deficientes. Isso daí fere a impessoalidade ou respeita? Respeita. Estou tratando os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. É a busca pela igualdade material. Outro exemplo de impessoalidade. Podemos colocar aqui o dever de realizar uma licitação. Então, a ideia de licitação também garante aqui a impessoalidade. Porque pensa comigo, se não existisse licitação, não existe licitação. Então, eu, governadora, posso contratar com quem eu quiser. Concorda que ia ser uma farra? Professora já é no Brasil, esquece a prática, tá certo? Esquece a prática. Então, pensa na lógica. Se eu, governadora, pudesse assinar contratos com quem eu quisesse, existiria uma tendência muito grande de eu só contratar com quem me interessa, com meus amigos, parentes, com os meus parceiros. Isso daí feriria a impessoalidade, que eu estaria escolhendo as pessoas de maneira subjetiva. Mas a partir do momento em que no Brasil você tem que licitar antes de contratar, onde isso é a regra, licitar primeiro para contratar depois, eu estou dizendo ao administrador o seguinte: ei, boy, tu não vai contratar com quem tu quer, não. Tu vai contratar com aquele que der a melhor proposta. Tanto faz se é a empresa A, B, C, D, E, tanto faz. Agora, se ele deu a melhor proposta, você vai contratar com ele. Isso daí garante também a impessoalidade. Essa é a lógica, então, da impessoalidade, da atuação neutra, da atuação objetiva. E um ponto importantíssimo de impessoalidade para a sua prova, que você tem que analisar, é isso daqui, ó. É a súmula vinculante. Lembra que já falamos de súmula vinculante na aula passada, que é uma fonte primária, porque ela tem força de lei, o administrador tem que cumprir, beleza? Então, aqui eu tenho a súmula vinculante de número 13, botar por desencargo de consciência, mas você já sabe que se é súmula vinculante, quem produziu foi o Supremo Tribunal Federal. De que trata essa súmula? De uma prática conhecida como nepotismo. Aí eu já vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Ao final de toda a parte teórica, você vai ter uma parte de súmulas. E são súmulas relacionadas ao assunto que a gente está estudando. Logicamente, eu não vou parar para olhar todas as súmulas com vocês. É mais um material complementar para poder ficar organizado. Mas algumas súmulas eu vou parar para analisar com vocês, como, por exemplo, essa súmula vinculante número 13. Dá uma olhada no que ela está falando. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, ela é enorme, né? Então, essa súmula vinculante número 13 é uma súmula que ficou conhecida como a súmula do nepotismo. E o que ela fala? Ela diz que a nomeação de cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, que são os ascendentes e descendentes, colateral, que é o povo que está do teu lado, né? Irmão, tio, sobrinho. Ele fala também parentes por afinidade, que é o pessoal que veio com teu marido, com tua esposa, cunhado, sogra, sogro, até o terceiro grau. Então, ele está falando primeiro quem vai ser considerado numa linguagem aqui parente. Isso daqui é tão importante que eu quero esquematizar com vocês. O que a súmula vai dizendo? Vai dizendo que a nomeação de um parente. Quem é que vai ser considerado parente aqui? Nós temos o cônjuge, que é quem casou no papel. Mas se você não casou no papel, mas se juntou, que o povo fala se juntou, que é a união estável, você tem um companheiro. E ele fala também em parentes até o terceiro grau. Eu quero chamar atenção para isso daqui. Quem é que entra aqui em parentes até terceiro grau? Vou te dando exemplos, tá certo? Entram, por exemplo, teus pais, entram, por exemplo, teus avós, entram, por exemplo, teus filhos, entram, por exemplo, teus netos. Estou só colocando exemplo, porque eu quero chamar atenção para uma coisa. Aí vamos para a linha colateral. O seu irmão é o seu parente de segundo grau. Ele é colateral de segundo grau. Quando você tem o seu tio e o seu sobrinho, isso aqui é direito civil, tá? Não é nem direito administrativo, é só porque eu quero chegar em uma questão. Tio e sobrinho são parentes colaterais de terceiro grau. Só cuidado com a coisa. Primo, que brasileiro ama primo, né? Brasileiro é um agarrado com primo.
primo é parente de quarto grau. E olha o que a súmula vinculante fala. Fala em parente até o terceiro grau. Se você fizer a nomeação deles, vai ser considerado nepotismo. Em outras palavras, eu estou te dizendo o seguinte: se, por exemplo, eu sou irmã de um juiz e o juiz me chama para ser assessora dele, tem um cargo em comissão, isso é nepotismo? É. Agora, se eu sou prima do juiz e ele me chamou para ser assessora dele, isso é nepotismo? Não, porque nepotismo é nomeação de parentes até o terceiro grau. E veja que primo sendo parente de quarto grau está fora. Então, isso daí é uma questão que já caiu principalmente em banca do CESP. Ela coloca o primo para tentar te induzir, dizendo que é nepotismo, mas não é, porque ele está fora já do número do grau da linha de parentesco. Então, deixa eu só colocar um X aqui para dizer que primo está fora. Primo, como é parente de quarto grau, não vai ser considerado nepotismo. Aí a súmula continua e diz o seguinte, ó, a nomeação desse parente vai ser para quê? Vai ser para você assumir um cargo em comissão, um cargo de confiança, uma função gratificada. Depois eu faço as diferenças. Mas o que é a lógica desse cargo em comissão? São para as funções de direção, chefia e assessoramento. Então, vamos colocar aqui que eu vou pegar esse parente e dar de presente para esse parente um cargo em comissão. Veja que eu não estou fazendo concurso, eu estou simplesmente escolhendo essa pessoa. Estou dando para ela uma função de direção, uma função de chefia, uma função de assessoramento, direção, chefia e assessoramento. E você estuda desde o início que cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Só que perceba, se eu pego esse cargo em comissão daqui e dou de presente simplesmente para um parente, isso daí está ferindo alguns princípios. Tanto é que a súmula diz que a nomeação desse parente para um cargo em comissão viola a Constituição Federal. Se viola a Constituição Federal, é claro que essa nomeação de parente vai ser vedada, porque vai ser caracterizada como nepotismo, já que viola a Constituição Federal. Perceba que não está escrito na Constituição que é proibido o nepotismo, mas quando a súmula diz que viola a Constituição é porque fere, por exemplo, o quê? Fere o princípio da impessoalidade. Por que fere a impessoalidade? Porque eu estou privilegiando uma pessoa determinada, que é um parente, e dando de presente para ela um cargo em comissão. Então, isso fere a impessoalidade. Podemos colocar também um outro princípio. Isso fere a moralidade. Por quê? Porque não está sendo ético, não está sendo honesta essa nomeação. Então, essa nomeação aqui vai ser considerada nepotismo e vai ser considerada vedada porque viola princípios constitucionais. Aí você diz, professora, fere também o princípio da eficiência, o nepotismo? A resposta é, não necessariamente. Porque não é o fato de eu ter chamado o meu parente para ser o meu assessor que necessariamente ele vai ser ruim. Concorda comigo? Pode ser que, por exemplo, sou juíza, aqui está meu filho. Chamei meu filho para ser meu assessor, só que ele é o melhor assessor de todos os tempos. Eu continuo ferindo a impessoalidade, porque eu privilegiei uma pessoa determinada. Eu continuo ferindo a moralidade, porque eu não estou agindo de maneira ética, mas o princípio da eficiência não está sendo respeitado, porque ele está trabalhando de maneira perfeita. Então, veja que eficiência não é uma consequência automática do nepotismo. E só para fechar essa lógica, diz a súmula o seguinte, ó, que é proibido o nepotismo também mediante designações recíprocas. O que é isso daqui? É porque tem dois tipos de nepotismo. Existe o nepotismo direto e existe o nepotismo cruzado. Nepotismo direto, bem fácil, né? Eu chamo o meu parente para ser o meu assessor. É uma relação direta. E o que é o nepotismo cruzado? É a troca de favores. Imagina, eu tenho um filho inútil, aí você tem uma filha inútil. O que a gente faz? Troca as bagaças. Mando meu filho para ser seu assessor
você manda sua filha ser a minha assessora. Então, é uma troca de favores. E o nepotismo é tanto direto, tanto cruzado, segundo o Supremo, violam a Constituição e ferem os princípios constitucionais expressos. Essa é a lógica daqui da impessoalidade. Por isso aqui que a impessoalidade tem relação também com essa prática do nepotismo. Eu só queria puxar uma observação em relação a isso daqui, que a gente aprofunda mais para frente. Veja só, deixa eu puxar uma observação. Existe aqui o cargo em comissão. Deixa eu puxar uma outra observação daqui. Vai existir o tal do cargo político. Nos dois você não fez concurso, nos dois você entrou mediante uma escolha. Vamos começar com o que a gente já explicou. No cargo em comissão, se eu chamo um parente, lembrando que parentes são essas pessoas daqui, cônjuges de companheiro, parentes, né, consanguíneos ou afins até o 3º grau, isso daqui vai ser considerado nepotismo. Beleza. E esse cargo em comissão são para quais funções? Já sabemos que é para a função de direção, só a letra, tá? Chefia e assessoramento, que são essas funções daqui, ó. Direção, chefia e assessoramento. Isso daí a gente já sabe, nenhuma novidade. Agora, quando eu falo em cargo político, quais são esses cargos políticos daqui? Nós vamos ter que analisar no setor federal e no setor estadual e municipal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você escuta falar em ministro de Estado, ministro da Saúde, ministro da Educação, existe concurso para você ser ministro da Saúde e ministro da Educação? Claro que não. É escolha. E essa escolha é uma escolha política, porque é uma escolha de cúpula. Então, quando eu tenho no plano federal ministro da Saúde, ministro do Transporte, ministro do Planejamento, isso é cargo político. No plano estadual e municipal, não temos ministérios, mas temos as o quê? Isso, secretarias. Aí eu tenho secretário de saúde, secretário de educação, secretário de transporte. Então, os cargos políticos que interessam aqui para esse ponto são os seguintes, ó. No plano federal, eu tenho aqui o cargo de ministro de Estado. E no plano estadual e municipal, nós temos os secretários. Secretário estadual, secretário municipal. Vamos imaginar, então, que o governador chamou seu irmão, que é um parente até 2º grau, para poder ser secretário de educação. Então, eu tenho um governador que pegou o seu irmão, que é um parente, e deu para ele a secretaria de educação. Isso daí é considerado nepotismo ou não é considerado nepotismo? Não é considerado nepotismo, porque o Supremo Tribunal Federal já disse que esse cargo político daqui, ele tem uma ampla discricionariedade. Discricionariedade é poder de escolha, numa linguagem simples. Então, em um resumo, você chama quem você quiser. Logicamente, a pessoa tem que preencher requisitos legais, né? Tem que ter, por exemplo, a idade mínima, tem que preencher os requisitos do cargo. Mas você tem ampla discricionariedade, então você chama quem você quiser. Então, olha a diferença. Se eu tenho as funções de direção, chefia e assessoramento, e eu chamo um parente para exercer essas funções, é nepotismo, porque é cargo em comissão. 99,99999% dos cargos são cargos em comissão. Agora, quando eu tenho um cargo político, que os dois exemplos que podem aparecer na sua prova é ministro de Estado e secretário estadual e municipal, já caiu várias vezes dizendo isso, ó, que o governador chamou seu tio para ser secretário de Educação, o presidente chamou seu irmão para ser ministro da Saúde. Isso é cargo político. E o Supremo já disse que cargo político tem ampla discricionariedade. Então, desde que a pessoa preencha os requisitos do cargo, não tem problema nenhum, não vai ser considerado nepotismo. Então, de impessoalidade, o que a gente viu até agora? Já viu que impessoalidade, cliquei no lugar errado, impessoalidade é uma atuação objetiva, é uma atuação neutra, é uma atuação imparcial, mas é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade, que é a busca pela igualdade material, e já vimos um exemplo de impessoalidade, que é a nomeação de parentes para a carga em comissão, que vai ser chamado de nepotismo.
Só está faltando uma coisa aqui para a gente fechar essa primeira visão, que é uma visão de Eli Lopes Meireles em relação ao assunto. Mas essa visão, o fim de impessoalidade e a continuidade de princípios, a gente faz na próxima parte.